Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Quero dar as boas-vindas à turma 01 de 2026, a sede da nossa convenção, prédio da nossa SEAB. Dar as boas-vindas aos pastores presidentes que estão presentes nesta manhã, aos professores que compõem a grade, os mestres que estarão durante os próximos 3 meses instruindo a todos nós. Vamos estar de pé. Quero apresentar o nosso pastor presidente, pastor Adilson Henrique, presidente da nossa SEAB, que será o nosso professor nesta manhã, ministrando esta aula magna, a primeira aula desta turma, sobre este importante tema, o tema da nossa liderança. Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos nos encontramos nesta hora. Uma vez mais, suplicamos a Tua bênção, graça, presença sobre as nossas vidas. Teu servo, pastor Adilson Henrique, está nas Tuas mãos. Ele é o Teu ungido. Certamente o Senhor já o inspirou e colocou a palavra em seu coração. Fala-nos do teu coração ao nosso coração nesta manhã. Nós te suplicamos no precioso nome de Jesus. Senhor presidente. Obrigado. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Eu lembro os amados, queridos, e a nossa querida irmã que acompanha, com a paz do Senhor Jesus. Quero já trazer um abraço aqui à mesa diretora, aos nossos irmãos também que assistem pela live, distante em sua cidade, que o eterno Deus os abençoe de maneira especial. Eu quero aproveitar que estamos em pé, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, que está em Lucas, os versículos 24 a 27 do capítulo 22, doutor Lucas, evangelista Lucas. Nós vamos ler o capítulo 22, verso 24 a 27. Essa manhã é uma manhã de bênção para todos nós, uma manhã de alegria, uma manhã de comunhão, uma manhã onde temos certeza de que Deus, o Senhor, nos coroou com bênçãos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E eles lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e o que quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Muito bem, glória a Deus. Podemos sentar? Muito bem. Nós temos hoje o nosso primeiro encontro na SEAB e eu gostaria de inverter um pouco, porque gostaria de dar
a alegria, demonstrar a nossa alegria, a presença dos irmãos. E o pastor Abimael, logo no final, nós estaremos fazendo isso, visto que não pode ser alguém que esteja no trânsito, para não fazer aquela dupla apresentação. Então, inicialmente, nós vamos adentrar o texto, muito feliz de estar aqui com os irmãos, uma oportunidade, me sinto muito honrado em recebê-los também aqui na casa do pastor, a nossa SEADER, a SEADER que foi preparada para cada um de nós. Eu disse para o pastor Abimael, o nosso secretário executivo, que existem pessoas que em algum momento entraram às portas da SEADER, mas não por aqui. As pessoas entraram em alguma igreja, em algum lugar. E quando elas adentraram a SEADER por aquela igreja, elas conheceram aquela igreja, como por exemplo Santa Luzia, e depois essas pessoas foram separadas em Iracema, em outro lugar, o pastor Ezequiel bem sabe disso, e essas pessoas nunca, pastor Sérgio, elas vieram a SEADER. Elas não conheceram a sede, a instalação da SEADER e foram embora um dia da SEADER sem saber o que era a SEADER. Então a nossa aula inaugural, a partir dessa gestão, ela passa a ser aqui para trazer um momento de conhecimento. É bem verdade que hoje nós estamos arrumando, fazendo algumas pequenas obras, mas o interesse, inclusive na primeira aula, é de que todos adentrem do último lugar até o primeiro lugar para saber o que tem aqui. Tem pessoas que já estão atentas e não conhecem aonde fica, por exemplo, a sala da SECAM. Aí parece que há um momento de preocupação, e para mim nenhuma. A preocupação é de que os ministros realmente conheçam, cheguem aqui, se sintam abençoados, se sintam em casa. Cada momento que se chega aqui, o Samuel já esteve aqui, outros aqui, Ezequiel, a gente chegou, orou. Mas é muito crente. Não é muito crente, não, isso é coisa do pastor, não é? A pessoa admitir isso fica mais fácil, né? Agradecemos a Deus. Nós lemos um trecho da Palavra de Deus e eu quero pontuar algumas coisas aqui, visto que este assunto que nós vamos tratar, ele está elencado na página 94 a 104 do livro da SECAM. Não se preocupem, porque o que eu vou falar aqui é um resumo bem compilado, onde os irmãos poderão entender. A preocupação agora é de vocês adquirirem todos os insumos, todas as informações que forem agora prestadas pelos professores, né? E os professores vão estar aqui não é para simplesmente bombardeá-los de informações. Aliás, quando se fala de informação, a gente pensa em muitas coisas, porque, por exemplo, a informação mais rápida que nós temos hoje no mundo, a mais rápida, vocês já sabem, não vou fazer a pergunta. Qual é a informação mais rápida? É o jornal. O jornal você compra 8 horas da manhã, 10 horas já está no lixo, ou está lá para o cachorro. É o jornal. Informação tem muita na internet, mas tem pouco, às vezes, conhecimento. A segunda é o conhecimento. Conhecimento é algo que você adquire academicamente, você vai ter aula de português aqui, você vai aprender muito, você vai se sentir abençoado com as matérias que vão ser ministradas. Aí você adquire conhecimento. Conhecimento, você adquire aquilo que você quer. Mas existe uma coisa... Está ligado. Está ligado? Seria? Som. Está ligado, está ligado. Acho que deve estar baixo. Se vocês quiserem, eu tenho a facilidade também, nem preciso. Existe uma informação daquilo que nós aprendemos, falamos de informação e conhecimento. Agora, nada se compara a isso com o aspecto que a gente precisa aprender, que é a sabedoria. Conhecimento você adquire nas universidades, onde você for, mas a sabedoria
Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Ou seja, ele não dá só para crente, não. Ele dá para quem não é crente também. Dá a todos. Então, informação, conhecimento e sabedoria. E hoje nós vamos ter um pouquinho de conhecimento. Eu espero que dentro desse conhecimento você já tenha sido informado e você saia com um pouco mais, acrescentando aí sabedoria. Tá certo? Bom, nós temos, o texto diz que havia, eu vou pedir aos irmãos, se vocês forem agir administrativamente, que vocês o façam depois, porque senão não, né? Dá um jeito aí de me ajudar aí, por favor. Isso melhorou, presidente. Melhorou? Seria também por causa da programação. Pronto. Melhorou? Melhorou aí? Melhorou? Vocês me ajudem aí, tá bom? Então, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Houve ali uma discussão, eles queriam saber com Jesus o que aconteceria. Jesus falou que eles deveriam pensar numa coisa muito importante, que não era de ser servido, mas ser servido. O Senhor botou ali a posição dele e mostrou o quanto é bom servir. Jesus veio para servir, ele serviu. Então, quando nós começamos essa aula, eu gostaria de trazer aos irmãos, dentro desses minutos que nós vamos falar, que eu estou aqui apenas como garçom. Estou aqui como garçom, estou para servir o papá, a comida, aquilo que o Senhor nos dá nessa manhã para ministrar aos corações dos irmãos. Eu tenho certeza que teremos aqui momentos maravilhosos. Na realidade, nós servimos, quem prepara a comida é Deus. Às vezes o pregador ou aquele que vai ministrar, ele acha que tem muita coisa para apresentar e às vezes ele não tem nada, porque ele também não buscou nada na presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo em que igrejas cheias de pessoas vazias. As pessoas estão muito preocupadas com cargo, estão preocupadas muito com funções, estão preocupadas com tantas coisas e acabam esquecendo do melhor. Então, ninguém pode ser, a lição que o Senhor está nos dando do texto é que ninguém pode ser grande se não for pequeno. Se não servir, não adianta nada. Você precisa ser pequeno para ser grande. Quer começar bem? Comece pelo primeiro degrau. Quem sobe naturalmente pulando poderá cair. Mas numa via normal, a escada tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí o degrau, e você vai subir. O problema da nossa geração é que um dos problemas é que a gente quer subir de elevador. Tem gente que sobe de elevador, quando chega lá em cima, o elevador quebra, dá uma pane e despenca de lá. Então aprenda a subir de escada, porque no dia que você subir de elevador, no dia que faltar energia, você desce de escada e está tudo bem. Quem não sabe subir de escada, não aprenderá nunca Cristo. Então é importante a gente ser servo. Estou falando isso no sentido de ser servo. Todo obreiro passa pela fase do crescimento. O obreiro precisa obedecer o seu limite. O seu limite. Por exemplo, numa igreja não se pode ultrapassar o limite. Eu estou lá servindo ao Jaziel, estou servindo ao Abimael, ao Cláudio, ao Marcelino. Então eu sou servo, eu preciso entender até onde eu posso ir. Por exemplo, lá na igreja, nós temos o nosso vice-presidente, eu dou toda a liberdade para eles fazerem. Mas eles fazem até onde eles entendem que não vão atropelar a minha autoridade. O fazem bem, eles o fazem até melhor do que eu, porque eles se preocupam com os detalhes. Tá? Mas eles não ultrapassam o limite. Se você quiser ter uma caminhada boa, não ultrapasse o limite. Entenda quando Deus está falando para você. Por exemplo, alguns irmãos sabem disso, mas eu não venho, por exemplo, sou a primeira vez um presidente de uma convenção, nunca fui, estou aprendendo a ser presidente. Agora, é estranho alguém falar, pô, está aprendendo a ser presidente? Ninguém o é até que o seja.
ninguém o é até que o seja. Quando você passa a ser, então você precisa descortinar aquilo que você está vivendo. E dentro disso você precisa ter uma visão, pastor Daniel, de que realmente você precisa aprender. E aprender, aprende-se servindo. Então, quando eles estavam discutindo isso, o Senhor falou: eu só quero que vocês aprendam o seguinte: sirvam. O privilegiado, ele não reclama. Aquele que recebeu um privilégio, ele não reclama. E, aliás, nessa aula eu gostaria de passar para você, porque normalmente você conhece, e você já quer só relembrar aos mais antigos, você não conhece o obreiro quando você dá um cargo para ele. Dá o cargo para ele, ele está feliz, o pastor é a melhor pessoa do mundo, o pastor é maravilhoso. Conhece o obreiro quando tira o cargo dele. E aquele pastor endemoniado, perdeu a visão. Ah, que desgraça, homem horrível, matou a minha família, me jogou no inferno. Não, você se lançou ao inferno. Na realidade, você deveria entender que aquela função, aquele cargo é uma situação passageira. Se esse pastor soube abençoar a sua vida e chegou o momento dele pedir as contas, ele está simplesmente exigindo aquilo que é dele. Então, e você, pastor, com todo o respeito aos presidentes, aos pastores aqui já formados, não pensemos que estamos formando pessoas e que essas pessoas vão ser leais à vida eterna. Não serão. Não serão. Porque o leal sempre será leal. Mas o desleal, ele já tem na sua essência a deslealdade. Por um momento ele serve, mas depois ele se revela quem é. Não adianta você alimentar uma cobra venenosa achando que ela não vai ter veneno. O veneno está dentro dela. A peçonha tem o veneno dentro dela. Então, precisa aprender isso. Servir. Quem serve? Serve como privilegiado, mas serve como alguém que se coloca diante de Deus. Bom, a gente precisa aprender também que nem sempre quem está na cadeira está apto para estar lá. Hoje as pessoas brigam por cadeira. Quanto a cadeira mais elevada, mais espinho ela tem, mais problema tem, mais dificuldade tem. É melhor, como diz a Bíblia, senta no último banco. Se te chamarem para o primeiro, você é privilegiado. Porém, se não te chamar, você já tem um lugar garantido. Qual lugar? O último banco. Porque o último poderá ser o primeiro. Mas o primeiro, quando perder a cadeira, será o último e ficará envergonhado, porque nunca aprendeu a ser o último. Quem começa por último vai aprender sempre a respeitar o outro. Ele sabe o momento de começar, ele sabe o momento de terminar. Por exemplo, eu já tenho um mandato definido. Daqui a algumas AGO, eu não estarei mais aqui, outro estará, e Deus já sabe quem vai estar. Mas agora, por exemplo, alguém já preocupado por ali, anda para lá, anda para cá, fala, não tem preocupação nenhuma. Eu tenho preocupação de fazer o meu melhor. É servir a nossa seara, servir o Evangelho. Então, cuidado com a síndrome do trono, a síndrome da cadeira. Tá? Bom, isso que nós temos, vocês que estão chegando, homens que serão separados, lembrar o seguinte, que o fato de você estar aqui não é uma coisa hereditária. Você não vai ser pastor porque o seu pai era pastor. Vai ser pastor presidente porque o seu pai era pastor presidente. Não. Você está aqui porque é um chamado, uma missão de Deus na sua vida. E se Deus o chamou, você pode ser neto de pastor, filho de pastor, sobrinho de pastor. Deus te chamou para isso. Não recuse. Agora, se você não é nada disso, se você foi considerado o homem do lixão, o homem mais despreparado, não se preocupe não. Se Deus te chamou, Ele vai te colocar onde precisa ser colocado, Ele vai te fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, não é hereditário. Quando chegamos a ser pastor, precisamos entender que seremos mais servos ainda. Mais servos. Pastor, ele serve, mas vamos lá. O diácono, o crente é servo.
O obreiro é servo do servo. O diácono é servo do servo do servo. O presbítero é servo do servo do servo do servo. O evangelista é servo do servo do servo do servo do servo. O pastor é servo de todos. Servo de todos. Engana-se, e hoje há uma confusão, porque algumas pessoas chegam e dizem assim, não, eu sou pastor presidente, rapaz. Eu sou presbítero. Irmão, não resolve o caso. Não é a sua gritaria que vai mostrar autoridade. Você pode ter o título de obreiro, mas ser um cobreiro. Pode ser um título de diácono e ser um diabo, não é? Pode ter um título de um presbítero e ser um presbítero. Pode ter um título de evangelista e ser um evangelista. E pode ter um título de pastor e eu prefiro não falar. Porque a gente precisa aprender isso. É servo, é servir ao Senhor. Quando chegamos, precisamos entender que seremos mais servos ainda. E aí, a gente tem um salmo muito conhecido dentro dos 150 salmos. Tem um dos salmos chamado dos degraus. Os degraus são 15 salmos, mas existe um salmo muito lindo, muito propício para se falar. Assim, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em pancadaria. Não é isso? Não, peraí. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam fazendo armadilha para os outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam criticando os outros. Sim ou não? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Fala de comunhão, de coinonia, de vontade. Então o servo, ele serve com alegria, ele não está preocupado em derrubar o outro. Ei, lembre-se uma coisa, vocês serão pastores, vocês não serão destruidores. Há uma camada de pastores hoje que estão andando, em vez de pregar o evangelho, eles estão fazendo motinhos, estão fazendo tantas coisas. Vocês vão ser formados, não entrem nesse time. Não entrem nesse time. Time de divisão, time de rebeldia, time de crítica. Hoje tem grupo de pastores que se reúnem para fazer estratégia, para derrubar o outro. Não permitam isso na igreja de vocês. Aliás, eu tenho muita preocupação com isso, porque, pastor Celso, existe uma coisa muito interessante. A irmã chegou esses dias, uns dias desse, Marcos Vinícius e Ladislau. A irmã chegou lá e pastor, acabou o meu tempo. Acabou o meu tempo. Eu falei, acabou, irmã? Marca o gabinete. Não. Deus falou comigo que acabou o tempo. Eu falei, acabou o tempo, marca o gabinete. Bom, vou lá no gabinete, mas acabou o tempo. Aí eu recebi lá no gabinete, pastor Celso, recebi lá Abimael. E Cláudia, imagine, a pessoa sentou, eu falei, vamos orar. Aí eu orei, Senhor Deus e tal, a tua serva disse que acabou o tempo e tal, fiz aquela coisa, abençoe a tua filha para onde ela vai debaixo de bênção, ela é uma bênção e tal, não sei o quê. Acabou a oração, ela falei, pronto, irmã. Ah, pastor, eu queria falar, não, irmã, a senhora não vai falar nada não, já acabou o gabinete. Ela, como assim, pastor? O senhor vai deixar? Eu falei, não, irmã, eu não sou Deus. Eu não brigo com Deus. Se a senhora disse que acabou o tempo, Deus só me deu a oportunidade para respeitar o tempo que acabou. Então a senhora pode ir embora. Pastor, um absurdo, o senhor não vai deixar? Não. A senhora pode ir embora, porque eu não sou Deus, eu não brigo com Deus. Pode ir embora. E, irmãos, precisa aprender uma coisa, pastores. Você não briga para as pessoas ficarem na igreja. Todas as pessoas que você brigou, fica aqui comigo, irmão, não vai não. Ela te deu o trabalho depois. Quem disse que não está com você já não está há muito tempo. Há muito tempo. Desculpe, mas a minha aula é franca. Eu espero que você adquira alguma coisa, um pouquinho de coisa. Tá? Mas não acredite na pessoa que fala para você, eu quero ir embora e não sei o que, não quer ir, vai embora. Irmãos, eu só sou o condutor da viatura, do ônibus. Espírito Santo, dá a partida. Parei.
vai descer 5. Desce. Não vou contar não, vai. Vai de novo. Mas na frente subiu 1. Desceu mais 5. Tá bom. Lá na frente, irmãos, os 5 que foram embora, aliviaram a carga. Lá na frente eu olho, Senhor, subiram 12. Ué, que isso? O que está acontecendo? Bom, então é o seguinte, as fases da igreja, elas não são ditadas pelo pastor. As fases da igreja são ditadas por Deus. Então, tem a fase que a igreja está minguante, respeite. Tem a fase que é quarto crescente, tem a fase que a lua é cheia, está bombando, respeite, mas é Deus que está fazendo, e a glória dele. Então, note, saiba respeitar, esperar a fase de Deus. Talvez eu não falaria isso no seminário, mas estou falando aqui na secção para vocês, porque eu entendo que aqui vocês vêm com o desejo da formação. Queira Deus que isto não seja apenas uma informação, queira Deus que isso não seja apenas um conhecimento, mas entre na tua vida agora com uma forma de sabedoria, para você absorver, colocar no seu ministério e Deus te abençoe. Né? Então, quando a gente vê isso, a gente pensa, aí volta para a irmã agora foi embora da igreja, eu fiquei triste, pastor, não. Eu fiquei feliz porque ela cumpriu a voz de Deus. Contra a voz de Deus, você não pode brigar. Não é? Daqui a 2 meses, 3 meses, está a irmã lá. Na igreja, nos cultos. Ô pastor, está me vendo aí, né? Ô pastor, o senhor está entendendo o mistério? Eu falei, não tem não, irmão. Não tem de onde é adivinhação, não. Não, pastor, mas o senhor está vendo e tal. Que pastor, que eu estou querendo voltar, né? Eu falei, marca a gabinete. Não, pastor, eu já sou daqui, não, irmão. O senhor é pastor do meu coração. Eu falei, irmã, eu não sou cardiologista. Não sou pastor do coração de ninguém. Para com esse... pastor do meu coração. E está congregando há 10 anos lá com o outro. Que coração é esse? Coração partido? Não. Quem está junto está sentindo bater do coração junto. E aí a irmã falou, pastor, marca o gabinete. Aí marcou o gabinete, quando chegou lá, Senhor, e tal, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu falei, pode falar, irmão, eu queria ficar aqui e tal. Falei, mas Deus não falou com a senhora que era para a senhora ir embora, e a senhora agora quer voltar? Eu não posso recebê-la. Pastor, pelo amor de Deus. Não. Deus falou com a senhora que era para a senhora sair, que está mandando a senhora voltar. Não, pastor, é que eu estava tão chateada, e que não sei o que. Eu falei, então Deus saiu da conversa. Então existem pessoas que usam Deus até para se beneficiar. Quer se beneficiar? Não, Deus falou que é isso. Quantas pessoas estão frustradas aí porque disse que Deus ia fazer e Deus não fez? Porque quando Deus fala, Deus faz acontecer. Então, quando a gente olha isso, a gente vê de uma maneira muito especial, ou como é bom a gente estar na presença de Deus. Eu digo 2 coisas na igreja. Quem chega na igreja, eu falo assim, olha, eu espero que você não precise de mim para nada, nem para um sorriso, nem para um abraço. Imagina a pessoa está chegando, pastor Daniel, e eu chego, eu não preciso. Imagine a pessoa está chegando e você diz isso para ela, olha, eu espero que não precise de você para nada. Imagine eu falar isso para um irmão. Nada. Quero nada seu, não preciso, espero que você não nada, Nóbrega, nada. Espero que não precise de mim para nada, Ciro. Nada, Samuel. E a pessoa, poxa. Mas, se precisar de mim, como seu pastor, tem um ombro amigo, 24 horas eu vou estar para te servir. Aí a pessoa sente aquele alívio. Puxa vida, né? Pensei que o pastor era vaidoso. A segunda pergunta que eu faço.
Eu espero não precisar de você para nada. Nem do seu sorriso, nem do seu abraço, nem da sua alegria, nem um bolo de milho que eu gosto. Mas se precisar, por favor, me ajude. Não me deixe só. Não me deixe cair no buraco. É muito ruim quando você vê uma pessoa, a pessoa vai errar e você ela vai cair no buraco. Ela vai cair no buraco. Depois caiu, eu sabia que ia cair. Quem é o responsável? Você. Ou melhor, o irresponsável, porque você sabia de um perigo e não alertou. Então, você que está sendo formado, o seu pastor vai ter um momento que ele vai tomar decisão errada. Decisão errada. Mas ajude o seu pastor. Tire ele do buraco. Não deixe a nudez dele aparecer. Coloque a capa como Noé. Vai de costa e tanto. Seu pastor tem um erro, tem uma falha, talvez errou lá em alguma coisa administrativa. Uau, agora é a minha vez. Não é. Não é. Espere um momento. Cubra o seu pastor, ajude ele. Porque quando você fizer assim, você vai ser abençoado. Quem quer ter um ministério profícuo, abençoado, olha para os pastores hoje, presidente de igreja. Se você olhar que aquele pastor tem uma carreira de sucesso, ele foi um servo de sucesso. Não existe, a matemática de Deus não existe diferente. A pessoa querer construir um monte de coisa errada, até posições hoje que a pessoa constrói de forma errada, eu sempre disse o seguinte: eu não quero outra coisa a não ser estar no centro da vontade de Deus. Ponto. E durante o período que trabalhei aqui na Serra como vice-presidente, eu ia aos lugares, eu sempre falava o seguinte: nunca destratei nenhum amigo, pastor, nunca. Me chame aí qualquer um que eu dê um pisão no pé. Mas eu entendia que o meu momento daquele era de servir. Aí alguém dizia: cuidado com o julgamento. É alguém. E como vice-presidente você vai ver agora quem é ele. Agora ele vai mostrar um. E aí, como vice-presidente, você viu alguma coisa? Você viu alguma coisa que deu alegria? Não, porque não estava em mim, estava nele. Eu estava servindo a ele. Agora, como presidente, agora que ele... Não sobe a minha cabeça, não, porque isso aqui não me dá camisa. Isso aqui nos engrandece. Mas sem a glória de Deus, isso não é nada. Então, precisa ter cuidado quando você ver alguém cair no buraco e você... eu sabia que ia cair. Não faça isso. Abraça, vai lá, ajude. E outra, se for seu inimigo, se considera seu inimigo, vai lá e abraça. Eu sempre tive essa característica. Vai lá, abraço. Ele vai ser meu inimigo gratuito se ele quiser. Eu nunca serei dele. Porque eu sou crente, sou servo. Então vocês que estão vindo agora a formação, coloquem isso na cabeça. Vocês precisam abraçar vidas. Abraça os vossos pastores. Pastor presidente, ele é solitário. Levi tornou-se presidente, tem uma cadeira vazia lá para você. Às vezes está no gabinete sozinho. Não entra uma viva alma. E quando entra às vezes para sugar a sua cabeça. Mas é legítimo isso. E isso faz parte do comando. Mateus hoje está aqui representando. Amanhã ele poderá estar lá à frente. Como é que ele poderá fazer isso bem? Se ele o fez com lealdade, se ele o fez com verdade. E os senhores estão aqui, tenho certeza que os senhores serão muito, muito, muito abençoados. Quem grita muito, irmãos, acaba chorando. Cuidado, essas pessoas saem gritando, não vai atrás não. É melhor ir no silêncio. Eu sempre disse o seguinte: cavalo que corre muito quebra a pata. Vai devagar. A lebre corre muito. 4 meses, 6 meses morreu. Mas a tartaruga vai devagar. Chega a quanto? 100 anos.
150 anos. Já foi uma datada com carbono, 500 anos. Irmão, vale a pena ir devagar. Não queira estar em outro lugar se não for a vontade de Deus. Aprenda o seguinte, 100% vai ir para você por causa da sua gravata azul, bonita, né? E gostei. Vou pedir para levar para casa, vai ter gente, 100%. Mas como é 100%? É porque o homem, ele muda. O homem não é a mesma coisa. Ele 100%, eu odeio você por causa da tua gravata. E aí, vai entender. O que a gente aprende com isso? Amigos, pastores que estão sendo formados. É que você não vive para dar satisfação aos outros. Você vive porque Deus te deu motivo para viver. Viva! Viva a sua vida e não viva a dos outros. Porque quem vive a vida dos outros nunca consegue andar o seu próprio passo. Aliás, em passo, vocês novos, liderança, é você permitir que o seu pastor pise e você pise onde ele pisou. Não é você pisar para o seu pastor pisar. O pastor tem que fazer o que eu quero porque eu tenho a graduação, pós-graduação, o pastor só tem a 4ª série. Vai nessa. Ele tem um cajado na mão. E quem tem um cajado na mão tem autoridade de Deus. Bom, existe um filme que vocês podem assistir chamado Fome de Poder. Esse filme fala a história daquele hambúrguer do McDonald's, Miss Donald. O camarada conseguiu tirar. Já assistiu? Já. Bom ou não? No primeiro a gente fica meio revoltado com o filme, né? Porque a gente parece que o camarada usa a estratégia e ele permanece com a marca. Se vocês quiserem assistir, vale a pena. O que eu aprendo aqui? Quando aquele homem tem a fome de poder, ele está mostrando algumas coisas. Eu queria fazer uma analogia, irmãos. A gente precisa pensar o seguinte: quando você tem algo que Deus tem para fazer para você, até a alimentação que Deus vai te dar, não se preocupe. Deus não usou lá o corvo, o urubu para servir Elias. Mas por que o corvo, pastor Celso? Por que Ezequiel Márcio? Marcelino, Mauro, por que o urubu? Porque, irmãos, Deus tinha certeza que comida limpa o urubu não ia comer. Tinha que estar estragado, mas o urubu levou lá a carne fresquinha. Levou tudo. Irmão, não se preocupe, Deus, para abençoar o teu ministério, Deus coloca até o urubu. Vai ter pastor urubu, diácono urubu. Você não está entendendo nada, ele está lá perto de você e está lá para cima. Não vai tocar em nada que é teu, porque o que é teu ninguém toca. Para ou continua? Continua? Então, irmãos, Deus mandou esse urubu entregar. E era fresco. O que Deus dá para você não é nada estragado. Aprenda o seguinte, que a bênção, ela vem fresquinha. Ninguém vai tocar no que Deus reservou para você. Coloque isso na cabeça. É seu. Deus vai usar o urubu, vai levar comida fresquinha para você. Você que está aí na Europa, você que está em outro lugar, fica na posição. Não saia não, porque no momento certo a comida chega. E vai chegar, às vezes, de mão diferente. Poxa, Deus podia ter usado outra pessoa. Não, ele vai usar o urubu mesmo para te abençoar. Que Deus continue nos abençoando. Respeitem, né? Respeitem o vosso pastor presidente, respeitem. E pensem uma coisa: pastor não pode consagrar ninguém para si próprio. Tem gente que fala, e eu tenho tantos ministros, e eu mando nos ministros, isso. Então, por exemplo, lá na igreja nós temos poucos ministros em relação aos outros ministérios. Temos lá 50 ministros, né? 50 ministros. Daqui a pouco nós estamos apresentando mais ministros, podemos apresentar até cerca de 180 ministros, ou apresentando, não é meu. Agora, cuidado, não apresente ministro para fazer número.
além de dívida que você vai ter problema. Não tinham 12 discípulos? Sim ou não? Sim. Um era o Judas. O pastor Eliel falava uma coisa interessante. Para cada 12 tem sempre um Judas. Tem sempre um que, se você não tiver cuidado, ele acaba fazendo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Não separe alguém para ser o político do teu lado. Separe porque ele tem chamado. Porque quando você separa uma pessoa para ele ser seu aliado, um dia ele vai quebrar aliança com você. Mas se você separa essa pessoa para ser alguém, para a obra, para o reino, Deus vai abençoar. Deus vai guardar. Então, procurem pensar nisso. Respeite o pastor presidente. E o homem, ele tem que ter palavra. Sim, sim ou não, não. Teve um homem que se levantou contra o pastor presidente e o pastor presidente nada falou. E depois ele teve muitas dificuldades. Nunca se levante contra o pastor. O pastor às vezes vai errar, sim. Mas deixa ele errar. Porque com a obra de Deus ninguém brinca. Não brinque com o seu líder. Eu tenho um amigo que, se ele estiver comigo a sós, ele vai chegar assim: ó, Adilson, tudo bem, não sei o que e tal. Mas se ele estiver perto de vocês, ele vai me chamar de presidente. Ele falou: poxa, tal, não sei o que, é amigo. Porque eu não posso chegar lá na D100 e falar: e aí, Daniel, como é que tá? Não sei o que. Então não posso. Porque ele tem os liderados. O liderado, oh, quem é essa pessoa? Por que está tratando meu pastor assim? Então precisa ter respeito. Eu gosto de dizer, já falei em pregações, vou repetir, que respeito é o que você tem quando está na frente da pessoa. Olhou para a pessoa, policial ali, você está respeitando a autoridade dele porque ele está fardado. Quando ele sai ali fardado, passou no outro quarteirão, você vai dar continência para ele? Só se você conhecer, vai fazer alguma coisa? Não. Isso é respeito. Agora, honra é o que você fala da pessoa quando ela não está perto. Honre o vosso pastor. Não é só respeitar, honrar. E honrar é você reconhecer aquilo que ele fez por você, aquilo que você é hoje, porque alguém um dia te deu a mão. Ninguém sobe se não tiver uma mão que o levante. Todos nós que chegamos aqui fomos convidados para alguma coisa. Então a gente precisa reconhecer isso. Né? Então esse trabalho é um trabalho muito sério de servir. Quando você serve, naturalmente, você vê o valor de servir. Com a obra de Deus não brinca, então você nunca se levante contra o seu líder, né? E o obreiro, ele precisa, além da palavra, ele precisa de trato. Tratar bem as pessoas. Por exemplo, eu imagino que uma pessoa que não sabe tratar outra, ela vai ter uma certa dificuldade. E nós, às vezes evangélicos, chegamos na igreja e achamos por bem tratar as pessoas de qualquer maneira. E existem pessoas que vão à igreja e não voltam nunca mais. Por que não voltam? Porque foram maltratados. Você vai aonde for convidado. Fica onde é bem tratado. Coloque isso na cabeça. Toda pessoa que chega no ambiente, ela quer ser bem tratada, ela quer ser respeitada. Você não vai ser diferente dos outros. Você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. Você precisa respeitar o outro, tratar com alegria. Chegou lá na igreja, a pessoa, seja bem-vindo. Já viu aquele bem-vindo? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. És bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom. Aí a pessoa está ali sentada e tal. Muito diferente quando a pessoa está sentada e fala:
vamos aqui à visita do fulano e tal, é bem-vindo, amém? E aí, 3 irmãos ou 4 irmãos vão lá e dão um abraço. Rapaz, eu fui bem-vindo mesmo. Eu fui notado nessa igreja. Bem-vindo, fica aí mesmo. O trato muda tudo. O cumprimento, a primeira vez que você chega para falar com a pessoa, que você olha para a pessoa, identifica o olhar, fala, o cumprimento, o abraço. Nem todo mundo gosta de abraçar. Não tem problema. Nem todo mundo estende a mão para você. Você não busca a mão, não fique mendigando. Não fique pedindo por favor para as pessoas te reconhecerem e te abraçar. Não faça isso. Você já tem um reconhecimento dos céus. Deus já te reconheceu. Agora, se você pode chegar a essa pessoa e trazê-la para perto, faça isso. Porque, irmãos, imagine se você chegasse no céu agora e eu precisasse de qualquer jeito, pastor Abinal, da sua ajuda para ser recebido no céu. Mas eu sou seu inimigo voraz. Eu não gosto, não tenho comunhão contigo e nem o Senhor comigo. E no céu há uma permissão para o Senhor, estou conjecturando, isso não existe, para o Senhor me receber. O Senhor me receberia? Claro que não. Claro que não. Então, irmãos, trate as pessoas, e eu gosto sempre de fazer o seguinte, sabe como eu trato as pessoas, pastor? Eu trato as pessoas como eu estivesse do outro lado da mesa. Para mim, uma mesa ela sempre é redonda ou quadrada, onde eu possa ver o outro. Mas quando alguém vai sentar, fazer alguma reclamação, eu me coloco no lugar dele. O pastor tem que se colocar no lugar dele, para você sentir. Isso fala de empatia. Sentir o problema do outro. Se você não sente o problema do outro, naturalmente você não sentiu nem o seu. Não adianta para pastor ter nariz em pé, eu sou o pastor presidente, eu sou o regional. Não, nada disso. Porque o regional tomba e no outro dia está sendo sepultado. O presidente tomba, o obreiro tomba, o neném tomba. Aproveite a vida para valorizar com amor aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou como autoridade. Receba essa autoridade. Aleluia. Então, isto é muito importante. Então, o obreiro tem que tratar com amor e caridade, respeito e honra. Já falei, o obreiro precisa andar no espírito. Né? É difícil, né? É difícil andar com o obreiro se ele é uma pessoa carnal. Pastor, ele pode brincar, ele pode, normal. Agora, um pastor carnal é muito difícil. Porque o obreiro, ele leva as situações e leva aos extremos. Como aquele pastor que parou lá para tomar um café muito frio. E ele disse, ô fulano, garçom, né? Traz por favor 2 álcoolzinhos aqui, põe na mesa, tal, 3, tal, 2 obreiros e tal. E aí o pastor foi lá no banheiro, chegou lá no banheiro e tal, os irmãos já tinham derrubado o álcool, né? O etílico, tá! E aí o pastor pegou o álcool, botou fogo, passou na mão. O que seja? Nós bebemos, não, era para ir lá limpar a mão, rapaz. Então, quer dizer, o que estava no coração do obreiro? O obreiro voltou ao vício passado. Tudo que você vai fazer, tem um peso. As pessoas estão te observando, as pessoas estão te olhando. Aprenda a ter fé. Aprenda a ter fé. Lá na igreja, eu estou dizendo de mim, eu falo para eles, quando você dá o primeiro passo, Deus vai com você. Fé. Quando o líder põe o pé, coloque também o pé. Se der errado, pelo menos você teve coragem. Aprenda a decidir. Todo líder que não sabe decidir, ele já tem uma decisão. Qual é? Indeciso. Decida errado, mas decida.
Decida certo, mas não tenha medo de decidir. Ah, que o obreiro vai falar mal de mim. Ah, que o ministério... Não, decida. Deus deu o cajado na tua mão. Então o obreiro tem que entender que o chamado é seu. Se você errou, mas você quis acertar. Então aprenda a decidir. Indeciso é a pior coisa, não sabe escolher lado. Tem um lado, escolhe o lado. O que você quer? Quer ser feliz? Quer ficar triste? A decisão é sua. Né? Então, precisa ter fé. Eu fui comprar um material na igreja, e aí os irmãos, pastor, será que a gente vai? Eu falei, vai. Eu tenho umas coisas assim, meio, né? Não vai dar certo. Aí, vamos comprar uma van. Comprar a van, quanto que o camarada cobrou? 90 mil reais a época. Eu falei, rapaz, tal. Aí, vamos negociar. Eu falei, eu gosto de negociar. É para Deus. No final, a van saiu por 60, dividido em 2 ou 3 vezes, não foi? Aí, 60 mil. Essa van que a gente ama. Mas, no outro mês, carga d'água, a van estava valendo quanto? 130 mil. Irmãos, se você não aprender a dar um passo de fé, as pessoas não vão acreditar em você. E não é usar o púlpito para merchandising, para comercializar. Não é isso. É você, porque o gabinete ele precisa ser um local onde você chame a presença de Deus para o gabinete, para as suas decisões. E aprenda o seguinte, o pastor que vive eternamente em gabinete, ele não vai produzir nada, porque a ovelha nunca está no gabinete, a ovelha está no campo. Tem que visitar, tem que fazer, porque precisa ser feito para a glória de Deus. Bom, precisa ter dependência. A palavra de Deus diz, eis aqui o meu servo a quem sustenho. É Deus quem sustenta, assim como sustentou o seu próprio filho. Precisa ter aprovação. Meu eleito em que se compraz a minha alma. Aprovação. Note que Jesus, o tempo todo como servo, servindo ao Senhor, ele procurou fazer o melhor dele. O obreiro precisa ter modéstia. Não reclamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O obreiro, ele precisa ser modesto. Ele precisa ter empatia, ver o problema do outro, a dificuldade do outro, se colocar no lugar do outro. O obreiro que não tem empatia é um obreiro fadado ao fracasso, porque no dia que ele não for ajudado, ele vai reclamar. E outra, nunca traga para você os méritos daquilo que Deus fez, porque quando você está ajudando alguém, se você está com a mão de Deus, é Deus que está fazendo através de você. Mas não cobre isso. Ajudei tanto o meu irmão, ajudei tanto o Samuel, ajudei tanto o Jasuel, ajudei a Decem, ajudei, nunca me ajudou. Você está fazendo para você mesmo. No reino de Deus não é assim. Ajude e esqueça. Porque quando você ajudar, é Deus quem vai te recompensar. Então tenha empatia. Otimismo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra os seus filhos. Precisa ter otimismo, fazer a obra de Deus com aquela pessoa. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Irmão, fica aí no seu lugar e deixa eu sozinho para o errado ser eu. Porque você trabalhar com uma pessoa que não acredita nem no que ela está fazendo, ela já está fedendo. Ela precisa pelo menos acreditar naquilo que Deus chamou. Um tempo desse, eu encontrei um pastor louco, não vou citar o nome dele, vai que vocês saibam, mas ele disse para mim o seguinte, eu vou desligar fulano do ministério. Eu falei, mas por que não? Ele não tem responsabilidade, não vai ficar mais comigo. Aí depois eu parei para pensar,
Falou, vou desligar todo mundo. Ou seja, enquanto estava ligado a ele, ele entendeu que poderia fazer uma coisa. Quando ele percebeu que houve uma quebra de aliança, ele já não quis mais ter essas pessoas. Irmão, você está com uma pessoa que não quer estar com você, é muito difícil. Então, a gente precisa andar com pessoas que tenham otimismo. Ah, o Nóbrega está comigo. Não, eu amo o Nóbrega, vou dar um beijo na careca dele, eu amo o Nóbrega. Agora, eu também não posso amar o Nóbrega ou o Nóbrega. Não gosto disso aqui não. Não posso, eu tenho que respeitar. E esse respeito ele precisa ser. E o obreiro precisa também ser cheio da unção. O Senhor, quando estava fazendo seu ministério, Abimael, ele ia cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Fazer o ministério, começar a ser evangelista, ser um ministro, ser um pastor, e sem unção, não dá não. Não dá. A unção que eu estou falando para você não é o repetir, não é gritar, não é pular, não é saltar. Não. É você fazer na direção de Deus. Eu vou fazer e eu tenho certeza, e você vai sentir isso também, pode ter certeza disso. Quando nós olhamos, John Mottes disse, líder é o homem que conhece o caminho e sabe manter-se à frente, trazendo outros após si. Líder é o homem que conhece o caminho e sabe manter-se à frente, trazendo outros após si. Líder que anda para apenas se autoexaltar, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não se louvam. Né? Tem gente que se autopromove, eu faço, eu aconteço, que eu sou... Não. Ele é bem-aventurado. Será bem-aventurado aqueles que não se louvam, mas que os outros te louvam. Não louve você mesmo, mas que os outros louvem a você. Eu tenho certeza que isto é muito bom. A liderança pode ser definida como aquela qualidade de um homem que inspira suficientemente confiança a seus subordinados, de modo a aceitarem as suas ideias, obedecerem a seu comando. Almirante Nimitz falou isso, a importância de seguir naturalmente. Eu vi entre pastores, lamentavelmente, eu estou falando isso aqui na aula gravada, pastores que quiseram dominar outros. Isso é muito ruim, porque esse pastor, ele vai dar conta diante de Deus. Imagine Samuel Warenga lhe colocar um cabresto agora, e o senhor vai ter que fazer exatamente o que eu quero. Olha, eu vou dar conta da sua alma. Imagine. Então, quando Deus levanta o líder, Cláudio levantado como líder, Jaziel levantado como líder, Celso, Abimael, Ezequiel, Mauro, os irmãos Levi estão aqui, são líderes, pastor Daniel. Como líder, eu tenho que fazer com que as pessoas sigam as minhas pisadas naturalmente e não de uma maneira forçada. Se você conhecer um líder, que as pessoas seguem ele, amam ele pelo que ele é um líder. Agora, pelo que ele está ditando as regras, ele é um ditador. Ele nem percebeu ainda que a liderança já saiu dele há muito tempo. Que Deus nos guarde desse tipo de liderança. O líder natural e o líder espiritual. A liderança espiritual transcende a simples capacidade de administração. Está na página 103, depois vocês podem ler o livro, que o que vocês lerem ali, eu dei mastigadamente aqui. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Nós pecamos muito em falar. Cuidado. Você vai falar, e alguém, não, mas fulano falou isso, hein? Se você não falar nada, ele não tem nada que falar de você. O que fulano falou? Nada. O que você sabe? Nada. O que você vai dizer também? Nada. Qualidades essenciais ao líder cristão: disciplina, visão, sabedoria, decisão, coragem. Coragem, líder não pode ser frouxo. Humildade. Humildade não é vestir uma roupa rasgada. Humildade não é querer falar errado. Por exemplo, de todas as palavras que eu tenho aqui
as pronunciado, verbalizado aos irmãos. O pastor Celso, professor de português, falou, isso que ele falou ali não é bem assim não, porque ele, dentro da especialidade dele, ele vai mensurar aquilo que eu estou fazendo, mas ele não vai mensurar para condenação, visto que ele está vendo que às vezes é um vício de linguagem, não é? Mas é diferente eu estar aqui falando, pastor Celso, mas e ele vai falar, não, aí não. Ele não está preparado para aquilo, não é nem um erro. Ele já deixou de ser vício de linguagem, já passou a ser um problema. Um problema de escola. Então, quando a gente precisa disso, a gente precisa olhar humildade. Humildade. Então, humildade na civil, olhe para cá, por favor, mas humildade não é vestir a roupa feia, não é dar de santinho. Cuidado, irmão, tem muita gente que dá de santinho. Eu, pelo meu jeito de ser, pastor, desculpe citar o teu nome, sou um dos decanos aqui, pastor Clébio, pelo meu jeito de ser, alguém disse assim, cuidado, não é nada disso não, hein? Eu nunca me preocupei, nunca deixei de ser o que eu era. Onde eu encontrar com você, eu vou lhe abraçar. Onde? E isto não está no outro, está em mim, é a minha essência. Deus colocou isso. Mas por que eu sou assim? Porque, irmãos, quando eu era pequeno, eu não tive esse abraço. Eu passei 40 anos sem ver o meu pai. 40 anos. Um dia eu estou lá na festa, aí entra, é meu pai. Não sei se minha mulher, meus filhos, família, queria me infartar alguma coisa. E ele, sem Jesus, eu recebi, o abracei, talvez com o abraço que eu gostaria de ter lá atrás. O abracei, ficou lá em casa, será que ele não vai fazer nada comigo e tal, e preocupado. Levei para a igreja, ele aceitou Jesus na minha pregação, na nossa pregação, minha vaidade, na nossa pregação, lá na nossa igreja, foi embora e morreu. De repente, esse tempo todo serviu para Deus me mostrar alguma coisa. E aí eu queria colocar para vocês, aprendam, gente, que quando Deus coloca a humildade na sua vida, não é para você tentar sufocar os outros, é para você exaltar a glória de Deus, dar glórias ao Senhor. Né? Integridade, íntegro, né? O homem de Deus tem que ter crédito na terra. Sim, documentação, tudo em dia, mas ele tem que ter crédito no céu. Não adianta todo mundo te dar crédito aqui se lá o céu não te aprova. Tem que ter crédito na terra, tem que ter crédito no céu. Se a sua separação aqui é apenas para ter um título, sai fora, tá? Não desistir. Mas se você vai estar aqui para obedecer o seu pastor, servir a Deus, tratar os outros com urbanidade, é chegado o teu momento para a glória de Deus. Eu vou passando aqui uns 5 minutos. Senso de humor, tem um obreiro que está sempre mal-humorado. Eu, por exemplo, já tenho a caricatura amassada, feia. Eu chego no ambiente, quando eu olho alguém de longe, vai ser ruim dar com aquele negão, hein? Aí depois que me conhece, fala, rapaz, eu te julguei. Muitos. E eu te julguei tanto. Agora eu estou rindo mais, né? Tem que rir mais. Porque pelo menos não é isso. Mas é normal, quando uma pessoa sisuda, ela pagar esse preço. Mas, irmão, se você puder, ria. Se você puder, converse. Agora, só cuidado para não dar risada de rico, né? Porque se você tiver dentadura, vão ver seus dentes, né? Então é melhor sorrir com uma maneira comedida, né? Mas não deixe de rir, não seja sisudo, porque diz que quando você tem um rosto formoso, né? Está com o coração alegre, né? Muito bem. Bom, ira, nem pensar, ter paciência, amizade, tá? Procure ter amigos. Procure ter amigo para conversar. Ter tato, saber tratar com as pessoas, poder inspirativo, inspire a outros. E aprenda a ouvir.
Uma coisa que eu exercitei na minha vida é a audição. A pessoa vai falar, eu estou ouvindo. E às vezes no telefone a pessoa, pastor, o senhor está aí? Estou. Porque normalmente é normal. E fulano está bem? Tá, não, estou bem. Aí fica uma... Quando a pessoa começa a falar, é o tempo de você ouvir. E outra, ninguém perde por ouvir nada. Porque na sua audição a pessoa pode falar até bobagem. Fala, e no final você falou, eu aprendi a não falar bobagem. Porque você ouviu bobagem. Eu aprendi a falar coisa certa, porque você ouviu coisa certa. Então empreste a sua audição à pessoa que estiver falando com você. Decida mesmo se for errado, já falei, decida. E se errar, volte ao início do caminho. Seja humilde, peça perdão. Vai devagar. Tem sempre alguém maior na sua frente. O líder precisa ter coragem moral. Irmãos, se você chegar hoje aqui, vai ter alguém maior. Se você for na Assembleia Legislativa, vai ter alguém maior. Se for lá no Donald Trump, vai ter alguém maior. E maior do que a maior autoridade ali, não estou falando no nível espiritual, falar de Jesus, você vai ter o povo. Que o povo, quando não quer, se o povo se juntar, quem está lá não governa. Tá? Tentações do líder, fala Tiago, egoísmo, isolamento. Tem gente que só quer as coisas para ele, acha que por ser pastor ele agora tem benefícios. Não deva ser assim, embora deva ser honrado. Egoísmo, isolamento, não se isole. Vocês estão sendo chamados ministro, não é para dizer, agora eu sou pastor, não falo mais com ninguém, viva sozinho, não faça isso. Autoindulgência, crítica. Aprenda o seguinte, irmão, que esse negócio de se autoflagelar, não é? Se chicotear, ninguém gosta de mim, e tal, eu não aguento mais, e bate, e não sei o que, fulano, e tá vendo, aquele pastor é meu inimigo, aquele outro é meu inimigo, e lá em casa não dá certo. Peraí, será que o problema não é você mesmo? Porque quando todo mundo está errado, eu descubro que o errado sou eu. Então, que Deus nos guarde. Eu penso que é muito bom. Por exemplo, alguém aqui gosta de ser criticado? Nem eu não gosto não. Não gosto, pastor Abimael, de ser criticado. Principalmente com aquelas pessoas que às vezes quer expor você na frente dos outros. E eu não gosto não. Agora, irmãos, eu preciso ser criticado. E aí, pastor Abimael, sua crítica vai fazer muito bem. Enquanto presidente, aqui, o Senhor nos colocou, e tiver alguma coisa que não seja boa, eu quero a sua ajuda. Pastor, olha, eu queria dizer aqui, o que o senhor acha disso? Eu recebo isso lá do lado de lá, do Marco Vinícius. Ó, pastor, é só uma sugestão, eu não quero ferir o pastor, né? Aí vem com aquele jeito, pastor, vamos orar? Sempre eu oro para tudo. Olha, tá, depois ele vem, pastor e tal, aí entra no outro assunto, né? Pastor, olha, está tudo bem, a obra está andando e não sei o quê, mas depois, pastor, aproveitando o momento e tal, o senhor não acha que seria bom isso? Nunca entra de sola, entra sempre, prepara o terreno, esquenta a sopa e depois joga. Quando você vai ver, você tomou a sopa toda, só vai descobrir quando chegou em casa qual era o tempero da sopa. Tem gente que só vai descobrir que a carga ou foi atropelado, ou tomou uma pancada quando chegou em casa, porque não pensou. Né? Então, a crítica é boa, a crítica construtiva, mas é preciso você ser aquela pessoa determinada, porque isso nos faz crescer, nos faz ir avante. Né? E aí eu termino dizendo, os que param nunca vencem, os que vencem nunca param. Os que param nunca vencem. Os que vencem nunca param. De verdade, os que param nunca vencem. Os que vencem nunca param. Você que está aí do outro lado, na internet, não pare nunca. Não pare, porque Deus não te chamou para parar. Deus te chamou para ser uma bênção. O eterno Deus abençoe vocês com essa porção pequenina dessa palavra. Não estou aqui para
de reafirmar nada, ensinar nada, estou aqui apenas para vos lembrar aquilo que vocês já sabem, principalmente os meus nobres pastores, líderes, presidentes que aqui estão. Eu queria que vocês agora ficassem de pé, por favor, os pastores presidentes e os pastores, por favor. Isso, muito bem. Os demais pastores também de pé, por favor, aqui que estão conosco, líderes aqui na SEAD. Muito obrigado pela augusta presença de vocês, pelo amor de vocês. Que o Senhor Deus, Ele continue abençoando vocês de maneira gloriosa. Aqueles que representam, os vossos pastores e os alunos. Esses que aqui estão, hoje, podem colocar a mão sobre a cabeça de vocês, porque estes, um dia, passaram também pelos bancos escolares, cada um da sua forma, e hoje estão aqui para ministrar a vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês serão muito felizes, e muito mais felizes do que eu apliquei aqui, porque o que eu apliquei aqui é dentro do livro e dentro da experiência que a gente já vive, mas eu quero dizer para vocês que nos enche de alegria. Deus abençoe os irmãos, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. O pastor Abimael daqui a pouco vai trazer mais firme essa presença. Podeis assentar, em nome de Jesus. Bom, aqui eu encerro este pequeno contexto que está registrado lá na página do seu livro. Você que está pela internet, na página 94 e 104, está exatamente, se você ler, você vai ver que exatamente está tudo que foi falado aqui. De uma forma, pedir para que você não abrisse o livro, para que você pudesse ter toda a atenção, porque você ouvindo, você vai guardar mais. Agora, chegando em casa, ou indo no ônibus ou no carro, se tiver de carona, se dirigindo não, né? Mas se tiver de carona, você vai dando aquela leiturazinha e você vai parar assim, puxa vida, aqui foi isso mesmo, tá bom? Pastor Abimael, muito obrigado. E essa nossa aula é uma aula muito importante para nós. Eu quero, após a aula agora, declarar abertos os trabalhos da sessão. Porque eu não fiz antes. Como disse, estava aguardando se chegasse alguém, porque eu penso que esse momento seria um momento indelével, um momento para todos nós. Então agora eu vou pedir aos irmãos que fiquem em pé, e aí eu não sei se alguém tem um videozinho, Marco Vinícius, para a gente fazer aqui, pode pedir de repente a irmã Maria ou alguém que não esteja na aula aí, para fazer esse vídeo, e a gente então no final do vídeo nós vamos falar, venceremos juntos venceremos, questão 2026 a 2030, Deus faz acontecer, Deus faz acontecer. Então nós vamos, se uma vez SEAD para sempre. Muito bem. Tem não, Marcos? Muito bem. Então vamos fazer aqui, pedir aqui. Eu vou pedir o moço aí, pode nos ajudar aqui, ó. Pode. Só um instantinho, por favor. Isso. Eliseu. É o moço, né? Eliseu. Irmão Eliseu. Eliseu, deita a água na mão do profeta, porque lá na frente você vai ver o fruto. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos, vem para cá, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai dar uma varredura assim, né? Enquanto eu estou falando, o senhor faz uma varredura, pega todo mundo. Aí no final a gente lança aqui para eles, se o senhor quiser pode começar, e do seu jeito, se o senhor é profissional melhor do que eu, não vou lhe ensinar. Se sair diferente, quem vai ser responsabilidade é o seu pastor. O que vai fazer aí? Tá bom? Então, queridos de Deus, nós estamos aqui nesta manhã abençoada, na aula inaugural da SECAM, dia 30 de maio, onde temos a oportunidade de estarmos aqui com esses líderes e também os nossos alunos que aqui estão. Que Deus assim abençoe. Eu quero agradecer e dizer para a nossa SEAD, a nossa primeira aula está sendo na SECAM, um momento maravilhoso e especial. Tive a oportunidade e o privilégio de trazer uma pequenina porção. Tenho certeza
que sairemos daqui mais robusto. Portanto, eu quero convidar nesta manhã tão gloriosa. Como somos uma família, a família da SEAD, nós podemos então assim dizer: venceremos juntos? Juntos venceremos! Gestão 2026 a 2030, Deus faz acontecer! Uma vez SEAD, SEAD para sempre! Uma vez SEAD, SEAD para sempre! Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a nossa SEAD, que continua gigante, crescendo para a glória de Deus. Vamos todos em paz. Amém. Ficou bom ou foi ensaio? Sentem, por favor, vou passar aqui. O microfone é todo seu, e aí eu precisava depois, dentro do possível, conversar com o senhor. Já falou que ia viajar. Ótimo. O pastor Abimael vai estar anunciando aqui formalmente o nome dos professores. Ela está dizendo aqui: chega para cá, pastor, porque não está dando para gravar nada. Tudo bem, desculpa, né? Então ele vai estar formalmente aqui anunciando os professores e depois no final nós voltamos aqui. Muito obrigado. Fiquem de pé, por favor, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do teu filho. Graças te damos pelo teu amor. Te agradecemos em nome de Jesus. O povo de Deus diz: Amém. Eu ainda estou no Antigo Testamento, então eu aprendi lá com os mais antigos. Quem quer ser honrado, honra. Então está aí o povo de pé. Muito obrigado por ir sentar, queridos. Nós agradecemos, pastor Adilson, nosso presidente, sua disponibilidade em nos ministrar essa primeira aula. Eu gostaria de apresentar a nossa turma, a comissão, os membros da nossa secretaria examinadora, que vai trabalhar com vocês aí até setembro, né? Vou convidar, até para que os irmãos que estão em outros estados e fora do Brasil, vou convidar que venha aqui à frente o pastor Cirlei. Cadê o pastor Cirlei? Pastor Cirlei de Santos Correia. Pastor Juarez Nóbrega de Souza. Pastor Cirlei é o nosso secretário correspondente. Pastor Juarez Nóbrega de Souza é o nosso relator. Pastor Marcos Vinícius Fernandes Rodrigues é o nosso tesoureiro. E temos como membros desta secretaria o pastor Jerônimo dos Reis Pacheco, não pôde estar presente, é o pastor presidente Cordovil. Pastor Samuel de Souza Alvarenga, Azevedo Alvarenga. E o pastor Paulo Cel também não pôde estar presente, porque tinha um trabalho já marcado. Então esta é a comissão, com a ausência do pastor Paulo Cel e do pastor Jerônimo, que vai estar com vocês aí. Eu sou o pastor Abimael Felipe, estou secretário executivo desta comissão e nos apresentamos para servi-los naquilo que se fizer necessário para a conclusão do propósito de encaminhá-los ao santo ministério. Amém? Amém. O pastor Kleber está deixando essa secretaria, mas ainda está conosco. Por favor, meu pastor, vem aqui em frente. Ainda está conosco nesse período de transição, nos dando todo o suporte, a quem nós agradecemos muito de todo o coração, e ainda bem que ele vai continuar aqui do nosso lado, no COED, para a gente, qualquer coisa, recorrer à sua ajuda. Amém? Amém. Os alunos estão alegres e felizes, digam amém. Amém. Muito obrigado. Podeis retornar aos seus assentos. Quero convidar também aqui à frente os professores que estão presentes, que estarão ministrando para nós. Hoje ministrou o nosso presidente, o pastor Adilson Henrique.
Pastor Marcelino César, por favor, vai estar ministrando a matéria do resumo doutrinário. Pastor Juarez Nóbrega vai ministrar para nós autoridade e submissão. Amado pastor Celso Alves, já precisou sair, né? Ele tinha dito que teria que sair um pouquinho antes. Pastor Elisa Mori também não pôde estar presente. Pastor Cláudio César, notas homiléticas. Pastor Mauro Gonçalves vai ministrar para nós regras parlamentares. Desculpa, cerimônia, né? Pastor Ezequiel Matos vai ministrar para nós regras parlamentares. Pastor Kleber Ciro, chamamos de volta aqui, vai ministrar para nós administração eclesiástica. E o pastor Israel Araújo é o pastor, nosso historiador, que não pôde estar presente nesta manhã por já ter agenda de compromisso. Esses são os nossos professores que estarão ministrando a vocês. As aulas serão ministradas em nossa igreja. Eu vou colocar no grupo o localizador da nossa igreja. Muito fácil chegar lá, no próximo Washington Luiz. E nós vamos passar esses próximos meses nos encontrando pelo menos uma vez por mês nos próximos 3 meses. Vocês estão felizes? Querem dar boas-vindas aos seus mestres? Amém? Amém. Toda a nossa gratidão a vocês por essa entrega. Que Deus abençoe a todos. Os nossos pastores presidentes, o pastor Adilson já fez a apresentação, estão convidados também para estar conosco acompanhando lá as nossas aulas, né? O pastor Josiel Nunes é o nosso pastor. Quer vir aqui à frente? Então vem cá. Vem todos os presidentes para cá, para os irmãos, os pastores presidentes, para os irmãos lá da Europa, Daniel, Levi, pastor Ezequiel, todos que estiver presidindo aí, mesmo que já tenha sido apresentado uma vez, retornem para cá. Pastor Júnior, daí do governador, está o seu representante, está representando ele? Tá, ok. Pastor Júnior daí do governador não pôde estar presente, está em viagem. E esses aqui são os nobres pastores, presidentes das igrejas. Pastor Samuel, presidente. Boa Vista. São Gonçalo. Jardim Bom Pastor. Assembleia de Deus do Mutuar, representando o pastor Adilson Faria. Pastor Adilson Faria, representado pelo irmão Pastor Mateus. Pastor Mateus. Pastor Daniel é meu vizinho, meu amigo. Pastor da ADECEM, centenário. Pastor Ezequiel Matos. Pastor presidente. Ali não é Pantanal, não, né? O bairro é Pantanal mesmo? Não, ali é Nossa Senhora do Carmo. Adenote, Nossa Senhora do Carmo. Pastor Jaziel, Parque Comercial e também Gramacho, né? Meu pastor Daniel é Suruí, subiu lá. Pastor Mauro é Paciência. Já passei. Olha, ele me deu a honra de pregar na igreja dele. Tem que ter paciência para chegar lá, porque não é quieto não, viu? Todos estão alegres e felizes, querem recebê-los com boas-vindas? Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. Temos aqui alguns diretores que estão presidindo os departamentos, né? Estão na direção dos departamentos da nossa SEADER. Pastor Samuel, vem aqui à frente, amado. O pastor Samuel está cuidando dos nossos adolescentes. Não, o MADER. O MADER. Temos mais algum diretor de departamento nesta manhã? Pastor Ladislau. Sim. Essa. O secretário executivo do SIM é nosso pastor aqui presente conosco. Estão felizes? Digam amém. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. Obrigado. Eu vou informá-los que logo depois
que concluirmos a nossa parte, isso tudo aqui foi feito para alimentar vocês, né? Se alguém chegou acanhado, pode ficar à vontade, retorne ali, os que moram mais longe, pode ficar à vontade para voltar à ceia, tá bom? Os membros da nossa secretaria, alguma informação importante a ser passada, se você quiser fazer, vem à frente, pastor Cirlei, alguma informação? Por favor, venha aqui à frente para comunicar. Mas alguns consagrandos que ainda não trouxeram a documentação, por obséquio, por bondade, até o dia 4 de junho, trazerem os demais para facilitar, tá, a nossa gestão. Os que trouxeram, gratidão, e os que não trouxeram, nós vamos fazer uma gratidão antecipada. Porque, presidente, Gratidão para quem trouxe, né? E obrigação. E cumprir a obrigação. Gratidão. Tá bom, gente? Deus abençoe. Obrigado. Pastor Samuel, tem um recado também para vocês. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Amém. Quero cumprimentar aqui o nosso pastor presidente, o pastor Edilson Henrique. Deus abençoe, tá, pastor? Tem alguém entre nós que está faltando um livro? Tem alguém ainda que não recebeu o livro? Aqui de aluno? Ninguém mais? Ok? Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado. Ok. Vocês receberam essa folhinha, aí está a agenda das nossas aulas. O pastor Kleber vai fazer a gentileza para nós de digitalizar, colocar no grupo. Fiquem atentos, esse grupo foi criado para a gente encurtar caminho, ficar em comunicação, não perca as informações que estão ali. Para não prender mais vocês, na nossa primeira aula, que vai acontecer no dia 6 de junho, nós faremos uma prévia com vocês antes de passar as aulas dos professores, tá bom? A gente conversa um pouquinho mais de perto lá, teria o prazer de recebê-los em nossa igreja. Deus a todos abençoe, obrigado a todos os professores, aos alunos, aos diretores, muito obrigado, senhor presidente, no que temos de nossa parte. Eu creio que o horário é bom, dá até para se alimentar um pouco mais. A tendência é fazermos uma coisa bem leve, né? Sem muito peso, com tranquilidade, que não seja uma falsa paz, né? Mas que vocês cheguem aqui e se sintam bem. E eu estou muito feliz mesmo, de recebê-los aqui na SEAD, porque eu penso que todo ministro deveria conhecer isso. Fiquem à vontade também, aqueles que quiserem conhecer a SEAD, hoje não guiada, e futuramente nós vamos ter aqui uma visita guiada, orientada, para que todo ministro chegue aqui e saiba o que tem. Mas hoje nós estamos com uma série de obras, e aquele que quiser ir lá no último andar, não tem problema nenhum. Só não pode dormir aí, porque depois do alarme fechado não vai sair, né? Então você pode ir lá em cima, dar uma olhada, não tem problema, não tem nada escondido, vejam tudo, tá bom? Muito obrigado mesmo, obrigado pastor Abimarel, obrigado aos professores, obrigado aos presidentes que estão, Deus abençoe, nos sentimos, e hoje eu rendo graças ao Senhor, a você que está nos ouvindo na internet, pela vida do pastor Elias Amorim, que gestou durante a gestão de 2022 a 2026, e pela vida do pastor Kleber. Pastor Kleber, um homem guerreiro, um homem aguerrido, um homem que procurou sempre fazer o seu melhor. A preocupação do pastor Kleber é tão tamanha que ele, hoje, se ele ficasse na CPE e no COED ao mesmo tempo, para ele seria tudo de bom. Porque ele gosta de fazer, ele faz com maestria. Todos os alunos que aqui passaram não podem reclamar da atenção com que ele
às 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. Ele, se duvidar, se você não vai entrar uma mensagem 2h40 da manhã, mas sempre o fez com muita propriedade, com muito amor. É um homem honrado, um homem respeitado. E quero dizer para os irmãos que a SECAM não saiu o pastor Kleber, que movimentava isso, né? Saíram todos. Nós resolvemos, dentro desse novo escopo, dar uma oportunidade para que outros chegassem, para que outros também contribuíssem. Né? Não é a pessoa do pastor Kleber. O pastor Kleber eu quero estar ali do lado. Ele tê-lo do lado. Né? Então ele é uma pessoa maravilhosa e eu quero tributar honras, glórias a Deus pela sua vida. Então, muito obrigado. Teve lá na nossa igreja, né, Ladislau, nos abençoou. Conselho você que quer ouvir uma boa palavra, uma palavra bíblica, pode chamá-lo, que ele prega com propriedade, não prega com meninice, e isso é muito bom. Então, além dos pregadores que aqui estão, como eu estou me dirigindo ao pastor Kleber, estou falando dele. Porque se for falar dos outros pregadores, aí eu sou o menor da casa, né? Vamos então em pé, nós vamos estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor. E já estão liberados. Os candidatos já estão liberados, com seus pastores presidentes, após a oração. E o conselho que tem é o que ele falou: comam de tudo, mas não comam tudo. Então nós vamos estar orando o Senhor. Quem que trabalhou mesmo? Quem que trabalhou? Pastor Samuel Varela, venha orar pelo término, por favor. Eu perguntei aqui quem trabalhou menos. Não. Aí Trabalhei muito. surgiu assim no vento, assim, falou, ó, Samuel Varela. Tal, aí o senhor tirou todo o sangue? Todo? Muito bom. Ore para nós irmos embora. Deus amado, nesta manhã, Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, Senhor, por esta palavra, ó Pai. Essa palavra que veio dos céus para nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada candidato, Senhor, que aqui está. Oh Deus, que aqui vieram, Senhor, para sentir, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma manhã de bênção, um dia de paz, Senhor. Nos cobre com o Teu sangue poderoso. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Abençoe, Senhor, o Teu filho pastor, ó Deus, pastor Adilson Henrique, Senhor, presidente desta convenção. E todos nós, Senhor, aqui nesta sequência, Senhor, que estamos aqui para ajudar. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas santas mãos. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor está presente aqui nesta reunião, Senhor. Agora fica conosco, Senhor, nos dando a Tua paz e a Tua graça. E assim nós Te louvamos, Senhor. E assim nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos à bênção apostólica. Eu queria o pastor Samuel, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus lá em São Gonçalo, e ele tem uma igreja linda, uma igreja bonita, faz um trabalho bonito. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui fazendo parte disso. E você sabe que eu estou falando de verdade, né? Eu não consigo mascarar aquilo que eu penso, né? E eu quero, antes da bênção apostólica, declarar então aberto todos os trabalhos da nossa SECAM para esta turma. Que o Senhor Deus os abençoe de maneira gloriosa. O fiz por derradeiro, porque entendi que aqui contemplaria a todos os irmãos. Tá? Então agora eu passo ao pastor Abimael, secretário, para que ele possa fazer as considerações finais da bênção apostólica. Renovar os votos de gratidão ao presidente, aos membros da nossa comissão, aos diretores da nossa SEAD, aos nossos professores e a cada um de vocês, alunos, nos colocando uma vez mais total disponibilidade a todos vocês. O Senhor abençoe a todos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Todos digam Amém. O Senhor vos abençoe.